Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca do plágio, sua definição, seus problemas e como evitá-lo em seus trabalhos acadêmicos. Um dos maiores problemas na área acadêmica é a existência do plágio. E o que então é o plágio? De uma maneira bem simples e direta, plagiar é apresentar como seu o trabalho de outra pessoa. Ou seja, de uma maneira muito geral, você comete plágio quando você copia as informações de algum outro lugar e coloca no seu trabalho como se essas informações fossem suas, ou seja, como se a origem da informação fosse sua, quando na verdade não foi você que produziu aquilo dali. Então, nesse sentido, a ideia desse vídeo é justamente apresentar o que é o plágio, quais são os tipos de plágios existentes que os avaliadores, de maneira geral, encontram nos trabalhos acadêmicos, e dá para você algumas dicas de como evitar esse problema. Até mesmo porque, muitas vezes, esse problema vai levar, se não à sua reprovação, pelo menos a uma diminuição da sua nota por parte do seu avaliador. É claro que quando se faz um trabalho acadêmico, é impossível fazê-lo sem recorrer a outras fontes. Então, para aqueles de vocês que viram aí o meu curso de metodologia científica, eu falei bastante sobre isso, né? Ou seja, para poder fazer um trabalho acadêmico, a gente precisa ter já um conhecimento prévio sobre o assunto, a gente precisa ter informações sobre aquilo, estar atualizado sobre aquilo, o que significa dizer que, obviamente, as nossas ideias na hora de se fazer um trabalho acadêmico, elas sempre vão estar vinculadas ou elas sempre vão estar sustentadas pelas ideias de outras pessoas, de outros pesquisadores, de outros autores, enfim, de pessoas que já se debruçaram anteriormente sobre aquele tema. Isso é um fato e não tem como fugir disso. Então, não se desesperem, porque, logicamente, quando vocês estiverem fazendo um trabalho acadêmico, vocês com certeza colocarão ali coisas que são originárias de outras pessoas. O problema é quando vocês colocam essas informações, que são de outras pessoas, no trabalho de vocês, como se fosse de sua própria autoria. Então, aqui nesse vídeo, eu não vou entrar no mérito, até mesmo das questões jurídicas que dizem respeito a isso, ou seja, a questão de proteção de direitos autorais, a questão de um eventual crime aí de infração desses direitos autorais. Afinal de contas, se uma pessoa publica um livro, por exemplo, ou publica um artigo, e você vai lá, pega aquele texto e divulga como sendo seu, você está infringindo o direito autoral daquela pessoa. Então, eu não vou entrar aqui nesse mérito jurídico propriamente dito. Eu vou me limitar aqui à questão acadêmica do plágio. E, como eu disse antes, eu vou dar então algumas dicas para que vocês evitem incorrer nesse erro, que é um erro, infelizmente, muito comum, muitas vezes por má fé do aluno, infelizmente, mas muitas vezes também por ingenuidade ou por desconhecimento por parte do aluno de que ele não deveria então fazer daquele jeito, copiar aquela ideia e colocar no seu trabalho. Retomo aqui então o conceito de que plagiar é apresentar como suas as ideias de outra pessoa, né? Ou seja, apresentar como seu o trabalho que foi realizado por outro. Qual é a maneira mais simples de você evitar cometer o plágio? É simplesmente você indicar ao longo do seu trabalho de que aquelas ideias não são suas, portanto, de que aquelas ideias são originárias de outro lugar, ou seja, indicar ali as referências, indicar claramente onde é a citação e onde é o texto seu e deixar isso claro para o leitor do seu trabalho. É você dizer, ó, esse trechinho aqui, na verdade, ele se origina ali no autor X, que eu peguei aquela ideia porque eu achei interessante, porque eu achei útil, porque eu achei correta, porque eu analisei e percebi que ela é necessária para dar sustentação ao conteúdo do meu trabalho, mas ela não é minha, ela é de outro autor. Então você indica essa ideia, indica quem é esse outro autor e depois continua a desenvolver o seu texto da maneira como você considera que é a melhor, tendo inclusive como base as ideias daquele outro autor. Então não há absolutamente problema nenhum em você colocar no seu trabalho ideias de outrem, desde que você deixe claro, então, de que essas ideias são das outras pessoas e não são originariamente suas. Outro aspecto importante de se evitar o plágio é justamente no sentido de você mostrar para o seu avaliador qual é a sua contribuição original, ou seja, o que você efetivamente fez. Então, do ponto de vista de um desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, isso é muito positivo. Por quê? Porque você coloca lá no trechinho do seu trabalho, ó, essa ideia veio do autor X. Então é a sua citação com a indicação da referência. E em seguida você desenvolve as suas próprias ideias, eventualmente até mesmo com base naquele autor, mas a partir dali
Aquilo que vem dali em diante, digamos assim, é seu. Então, para o avaliador do seu texto, para o seu professor, para a banca para a qual você está apresentando esse trabalho, isso fica muito claro e isso é bastante valorizado na hora de se realizar a avaliação. E uma coisa muito importante que vocês sempre precisam ter em mente é o fato de que é muito fácil para um avaliador experiente perceber quando o trabalho é plágio ou não é plágio. É lógico que existem alguns mecanismos para se ter essa certeza, mas muitas vezes você avaliador, né, o seu avaliador, ele bate o olho e se ali tiver um plágio, ele já vai identificar que existe esse problema no seu trabalho. E por que é fácil fazer isso? Porque muitas vezes o professor conhece o aluno, sabe do que o aluno é capaz de fazer e eventualmente tem alguma coisa ali no conteúdo do trabalho que o professor percebe que foge do padrão daquele aluno, por exemplo. Então, a partir desse momento, uma simples pesquisa aí nas ferramentas de busca na internet, o professor já vai identificar, já vai saber que aquele trecho é plagiado e, como eu disse no início do vídeo, dependendo aí da sua instituição, isso pode levar a uma diminuição da sua nota, o que seria uma punição menos gravosa, ou até mesmo a reprovação, né, com a atribuição aí da nota mais baixa, de uma nota 0, por exemplo, no seu trabalho, se a sua instituição for extremamente firme com essa questão do plágio e não permiti-lo nos trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos alunos. Antes, então, de eu falar dos tipos de plágio existentes e como evitá-los, tenho aqui em mente uma questão de uma definição ou de duas definições que são extremamente importantes. A primeira delas diz respeito à citação, ou seja, o que é uma citação? A citação é a indicação no seu trabalho de que aquele trecho ele não é seu, ou seja, que você está tirando de algum lugar. Que lugar é esse? Geralmente as pessoas imaginam que o plágio existe quando você copia um trecho de um livro ou de um artigo científico, por exemplo. Agora, em uma definição que é uma definição mais ampla, digamos assim, e ao meu ver uma definição um pouco mais correta, a citação ela deve ser feita todas as vezes que vocês tirarem ideias de algum lugar. Não importa se a citação ela é uma citação exata, no sentido de você copiar e colar exatamente, né? Você tira lá um parágrafo de um livro e coloca exatamente com as mesmas palavras no seu texto, ou seja, aí você tem uma citação direta. E se você faz isso, ou seja, se você copia aquele trecho e coloca no seu trabalho sem fazer indicação da fonte, isso é um plágio. Ou seja, também por paráfrase. Ou seja, muitos alunos muitas vezes acreditam que se eu leio um texto lá qualquer e aí eu coloco as ideias daquele autor no meu texto com as minhas palavras, então eu não estou fazendo plágio, não estou plagiando. E essa ideia é errada. Ou seja, tenham em mente de que o plágio ele se caracteriza pela cópia de ideias e não pela cópia de textos. Portanto, se vocês copiarem e colarem um texto exatamente, vocês estão, obviamente, copiando e colando não apenas o texto, mas a ideia do autor. E isso é plágio se vocês não indicarem as fontes. Da mesma forma, se vocês leem um texto e colocam no texto de vocês as ideias daquele texto original com as palavras de vocês, mas sem indicar a fonte, isso também é plágio. Quer dizer, uma citação indireta, no caso, ou uma paráfrase, mas é plágio do mesmo jeito se ali não houver as referências do trabalho original. Lembrem-se sempre disso. Dizer algo com as suas próprias palavras não significa dizer que aquele algo é seu. Ou seja, dizer algo aqui no sentido de você, repito, né, ler aquele texto, ler aquele artigo, pega uma ideia de alguém e coloca com as suas palavras, de todo jeito a ideia, a fonte originária não é sua, portanto você precisa indicar ali de onde aquilo veio para evitar ter problemas na hora em que você for ser avaliado. Eu passo agora aqui a indicação bem rápida dos tipos de plágio que geralmente são identificados pelos professores e são plágios ou são situações que você deve evitar. E a forma de evitar é muito simples, vou falar sobre elas daqui a pouquinho nesse vídeo. Então, a primeira delas, eu já citei aqui nesse vídeo com alguns exemplos, é aquilo que se chama de plágio direto, ou seja, é aquela situação em que o aluno copia e cola exatamente o que está lá na fonte original, coloca no seu trabalho. Então, essa é a forma mais simples de plágio e, obviamente, também é a mais fácil de ser detectada pelos avaliadores. A título de exemplo, ocorreu já algumas vezes de eu pegar um trabalho de um aluno, um TCC de um aluno, né, um trabalho de conclusão de curso, e quando eu começo a ler eu digo, bom, mas isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já li em algum outro lugar. E aí quando eu vou ver, é um trecho, é um parágrafo lá, ou 2 ou 3 parágrafos, enfim,
é uma parte de um livro que o aluno simplesmente colocou ali no seu trabalho. Então, quando eu estava lendo, quer dizer, visualmente ali no que diz respeito às formatações da regra da BNT, se não tem nenhuma indicação da fonte, significa dizer que aquilo eu avaliador, deveria entender como sendo originário do aluno, como o aluno criou aquele texto. Só que não era dele, era copiado do livro, e aquilo ali, então, se caracterizava como esse plágio direto que eu disse agora. Um outro tipo de plágio, que na verdade aí pode ser considerado como um subtipo do plágio direto, é aquela situação em que você pega o material de um colega seu e coloca no seu trabalho. Ou seja, imagine aí, né, dois colegas de sala, têm as suas anotações, têm os seus escritos, e aí um pega do outro e coloca o trabalho do outro no seu próprio. Quer dizer, também apesar de ser ali anotações, então não é nada publicado, não é um livro, não é um artigo, são apenas ideias ou resumos, mas a fonte é de outra pessoa. Portanto, se você faz isso, se você pega as anotações ou os rascunhos, ou enfim, debates ali, ideias que foram apresentadas em um debate com outras pessoas e coloca no seu trabalho e não indica a fonte, isso também é considerado como plágio. Um outro tipo de plágio que você deve evitar no seu trabalho é o chamado plágio com referência vaga ou incompleta. E o que é isso? É aquela situação em que, por exemplo, você escreve um parágrafo inteiro, vamos supor aí, vou aqui dar números só para exemplificar. Tem um parágrafo de 10 linhas, por exemplo. E aí vamos supor que na linha 1 e na linha 2 tem o seu texto, aí na linha 3 e na linha 4 você coloca lá uma frase entre aspas, na linha 5 e na linha 6 é o seu texto, na 7 e na 8 outra frase entre aspas, e ali ao final, então, você indica lá o autor, o ano e o número da página. Por exemplo, se você estiver fazendo a citação com o sistema autor-data. Eu, o avaliador, pego aquele trecho, aquele texto, né, e eu vejo, então, que existem ali duas citações. Uma na linha 3 na linha 4, outra na linha 7 na linha 8. E aí eu vejo ali, então, que você fez uma referência, mas eu, como avaliador, me perguntaria, aquele autor ali que você indicou no final, ele se refere a qual dessas duas citações? A primeira citação, da linha 3 e 4, da segunda citação, da linha 7 e 8, ou é uma referência das duas citações? Ou seja, no início ali você pegou um trechinho, intercalou com suas palavras e depois colocou de novo, e para evitar ser repetitivo, você preferiu colocar no final, como indicando então ali de onde veio. Então, nesse caso, esse é o tipo de situação que pode ser considerado como uma referência vaga ou incompleta, já que eu, como avaliador, fico ali sem saber, então, a que aquela indicação do nome, do ano e do número da página, a qual das duas citações se refere. Então, se eu for considerar a regra da ABNT ao pé da letra, como se diz, eu indicaria que aquele autor, data que você indicou ali, se refere à citação imediatamente anterior, portanto, a citação das linhas 7 e 8. Agora, eu indicaria então que aquela citação lá das linhas 3 e 4, na verdade, elas são uma citação, mas elas não têm fonte. E se elas se apresentam visualmente, graficamente, como uma citação, mas se elas não têm fonte, isso é plágio. Evitem isso, quer dizer, tentem ser aí o mais claro possível na hora de vocês redigirem o trabalho de vocês. Assim que vocês fizerem uma citação, seja uma citação direta, seja uma citação indireta, ou seja o copiar e colar, ou seja uma paráfrase, não importa que tipo de citação vocês façam, criem o hábito de fazer o quê? De colocar ali exatamente de onde aquilo está vindo para evitar esse tipo de situação. Ou seja, para evitar que eventualmente vocês sejam acusados de plágio. Eventualmente, é claro, que isso pode ser um erro, pode ser ali uma falha, você esqueceu de colocar a citação, ou você imaginou que indicando ao final já diria respeito a tudo, mas não é assim que funciona. Por isso que eu citei agora há pouquinho, a regra da BNT, ela exige que toda citação tenha a sua respectiva referência. Portanto, se você indica lá nas páginas 3 e 4 uma citação, logo em seguida você tem que indicar de onde isso veio. Depois, se nas linhas 7 e 8 você faz de novo, em seguida você indica a referência dessa citação, mesmo que seja o mesmo autor, mesmo que seja o mesmo livro, mesmo que seja a mesma página. Então, evitem deixar isso vago, porque muitas vezes o seu examinador, o seu avaliador vai ler aquilo, vai perceber ou vai acreditar ali então que existe essa deficiência, né? Ou seja, que a citação não tem a referência ou que a citação é vaga e vai dizer que aquilo ali é um plágio seu e isso obviamente vai te trazer problemas na avaliação. Então evitem isso,
acostumem-se a sempre colocar as fontes, né, ou a indicação das fontes de onde vocês estão tirando aquelas ideias. Um outro tipo de plágio muito comum e que também é facilmente identificável é o chamado plágio mosaico. E o que é o plágio mosaico? Ele tem, na verdade, duas características. A primeira delas é o fato de que o aluno ele junta ideias que vêm de autores diferentes e vai fazendo uma espécie de montagem. Então, o parágrafo 1, por exemplo, ele tira as ideias do autor A, o parágrafo 2 ele tira do autor B, o parágrafo 3 ele tira do autor C, aí o parágrafo 4 ele coloca ideias do autor B de novo, aí lá no quinto parágrafo ele pega ideias do autor C, depois ele volta para o A, e assim ele vai indo, quer dizer, ele vai pegando uma ideia aqui, vai pegando uma ideia ali, vai juntando uma coisa com a outra, acreditando então que ele está construindo um trabalho acadêmico, quando na verdade ele está plagiando. Ou seja, ele está plagiando porque, como eu disse no início, o plágio não é só o copiar e colar literal, mas é a colocação de ideias de outros autores sem identificar as fontes. Então, nesse caso, esse é o plágio mosaico, né? Ou seja, o aluno ele está colocando ideias de outros autores, ele está misturando as ideias de outros autores, mas no fundo, o que ele está fazendo é copiando o trabalho de outrem e apresentando como se fosse seu. Então, essa seria a primeira característica desse chamado plágio mosaico. Segunda característica é a seguinte, é quando o aluno ele resolve usar sinônimos e imagina o aluno que com esses sinônimos, então, ele vai criar alguma coisa que é sua, quando na verdade não é dele, porque, repito, o texto pode ser diferente, mas a ideia em si não é dele. Então, por exemplo, vamos supor que lá no original o autor coloque no início ocorria tal coisa. Aí o aluno vai, ele não diz no início, ele diz no começo, por exemplo. Quer dizer, é claro que esse exemplo aqui ele é bem simples, né? Mas isso ocorre com bastante frequência. É um erro também bastante muito comum. Quer dizer, é baseado naquela ideia da paráfrase, né? Do aluno, então, ele reescrever com as suas próprias palavras e não caiam nisso, ou seja, não acreditem que isso não é plágio, porque é sim plágio, já que o ponto aqui específico não é a apresentação do texto de maneira exata, mas sim a apresentação de ideias que não são suas, que são de outrem e que você não está identificando no seu trabalho. Então, cuidado para não cometer esse erro e também não serem prejudicados no seu trabalho. Um último plágio é o chamado plágio das referências bibliográficas. O primeiro é quando o aluno resolve colocar nas suas referências bibliográficas fontes que ele não utilizou. Então, de maneira geral, todo trabalho acadêmico vai ter lá ao final a parte das referências, e ali você precisa colocar, então, aquelas referências que foram efetivamente utilizadas para realizar o trabalho em primeiro lugar e que foram citadas no decorrer do seu trabalho. Então, muitas vezes, muitos alunos querem chamar atenção ou querem talvez impressionar os seus examinadores e acabam colocando lá ao final nas referências fontes bibliográficas, né? Ou seja, indicação de livros ou de artigos, o que for, que eles não leram. Então, cuidado com isso, porque isso pode gerar um problema para vocês. Porque, eventualmente, o seu examinador ele vai bater o olho naquela referência e vai perguntar para você, vem cá, você colocou aqui o livro do autor XYZ e o que esse autor diz? Ou por que esse livro dele é importante para o tema do seu trabalho? Qual é a relação? Enfim, o professor pode te fazer essa pergunta. E se você colocou ali apenas para aumentar as suas referências, para fazer parecer que você leu, estudou e etc., mas sem ter feito isso, obviamente que isso vai gerar um problema para você, porque você não conhece o livro, e óbvio você não vai saber responder uma pergunta dessa, ou pode não saber responder a pergunta dessa, o que obviamente vai diminuir a sua nota. E a segunda vertente desse plágio de referência é quando você deixa de colocar ao final do seu trabalho as referências bibliográficas. Aqui, na verdade, não é bem um plágio, porque você não está copiando de nenhum lugar, mas é um erro no âmbito da formatação, já que todos aqueles autores que você indica no decorrer do seu trabalho precisam estar identificados na referência bibliográfica, nas referências bibliográficas ao final do seu trabalho. Então, tomem cuidado com isso, quer dizer, passem um pente fino, como se diz, ao final, quando você imaginar que seu trabalho está pronto, passem esse pente fino para verificar se todos os autores que foram citados lá no meio do seu trabalho estão efetivamente colocados ao final, porque eventualmente essa omissão, repito, seja sem querer ou seja de má fé, ela vai te trazer problemas no âmbito da sua avaliação.
Para terminar esse vídeo, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês sobre como evitar o plágio. Então, a primeira são dicas assim mais gerais, que dizem respeito não necessariamente a ações que você vai realizar no seu trabalho, mas sim a cuidados que você deve ter na hora em que você estiver redigindo mesmo. Então, a primeira delas é se lembrar de que o fato de que um trabalho está ali publicado, está à disposição, quer dizer, de repente você acha um artigo na internet, por exemplo, e aí pensar que está aqui na internet é livre, então ele pode ser utilizado de qualquer forma. É lógico que não. Quer dizer, se um texto tem um autor, seja esse autor uma pessoa física, seja esse autor uma empresa, uma organização, por exemplo, obviamente ele é livre, ele pode ser livre, mas ele tem sua autoria, portanto a autoria precisa ser indicada no seu trabalho. Então nunca incorrer na ideia de que se está disponível, principalmente na internet, então pode ser utilizado livremente, porque não é assim que funciona, ou seja, tem autoria, o autor sempre precisa ter o reconhecimento de que aquele trabalho é dele e não seu. Segundo, nunca também incorrer no erro de que todo mundo faz, todo mundo copia, então vou copiar também. Quer dizer, isso aqui é bastante simples, né? É bastante óbvio, mas é algo que vocês devem evitar. Esse é um argumento que surge com muita frequência na hora de serem avaliados trabalhos acadêmicos. Né? Aí começa um colega a acusar o outro, mas ele fez, o outro fez e não sei o quê. Então, evitem. Se os outros fazem ou deixam de fazer, né, o problema é deles, pensem assim. Vocês devem cuidar, então, do seu trabalho e evitar, então, não colocar as referências das fontes que vocês utilizaram ao longo do seu texto. A terceira ideia é sempre a questão de planejamento. Ou seja, não se utilizem do argumento da falta de tempo para dizer, poxa, não tive tempo de desenvolver o meu trabalho, então eu fui lá, copiei, colei e entreguei o trabalho dentro do prazo estabelecido. Como eu disse no meu curso de metodologia científica, a questão do tempo é fundamental, é crucial na feitura de um trabalho acadêmico. Então vocês precisam planejar e precisam definir claramente um cronograma para não chegarem a um momento do trabalho em que vocês não têm eventualmente mais tempo e aí acabam fazendo de qualquer jeito e eventualmente venham a ser prejudicados na hora da avaliação. Essas então são dicas mais gerais, digamos assim, e eu quero aqui ainda falar sobre algumas dicas específicas, ou alguns pontos mais específicos que dizem respeito à redação do trabalho em si. Então a primeira delas, que tem a ver exatamente com esse último ponto, a questão do planejamento, é a ideia de que você precisa reservar bastante tempo para ler e escrever o seu trabalho. Ou seja, nunca deixar tudo para a última hora. E por que vocês não devem deixar para a última hora? Porque se vocês chegam ali, está chegando o prazo e vocês estão vendo que o trabalho de vocês ainda tem muita coisa para se fazer, a ideia de plagiar acaba se tornando uma grande tentação. Então, tomem cuidado com isso, planejem adequadamente, conheçam o ritmo de vocês próprios no que diz respeito à leitura, quer dizer, quantas páginas vocês conseguem ler em uma hora, por exemplo, e obviamente que quando eu digo aqui ler, não é simplesmente virar as páginas, mas a leitura acadêmica, ela pressupõe a leitura, o entendimento, a compreensão e a capacidade de análise daquele conteúdo em relação a outras ideias que foram lidas em outros textos. Então, tenham isso em mente, ou seja, planejem esse tempo de maneira adequada para que, repito, vocês não cheguem lá perto do prazo de entregar e aí percebam que tem pouca coisa feita e resolvam então cair na tentação de plagiar o trabalho de outrem, porque isso, como eu digo sempre, vai trazer problemas para vocês. Uma outra dica muito prática é a de tomar nota de tudo que vocês fizerem no trabalho de vocês. E o que eu quero dizer com isso? Você está lá com um texto aberto na sua frente, por exemplo, na frente do computador, você está lendo e aí você está redigindo o seu texto e aí você quer fazer uma citação. Então você vai lá, abre aspas, coloca se for uma citação direta, abre aspas, coloca a citação, fecha aspas, e ali, de alguma forma, vocês já indiquem a fonte daquilo dali. Quer dizer, o que eu quero dizer é que vocês não precisam necessariamente, já no momento da escrita, se preocupar com a formatação. A formatação pode ser feita no momento posterior, mas naquele momento em que vocês estiverem redigindo o trabalho, já deixem ali de alguma forma indicado, seja o nome do autor, o nome do livro, enfim, criem aí o método de vocês, mas deixem indicado ali de onde aquilo está saindo, ou seja, qual é a fonte daquilo dali. Porque se vocês deixarem passar, quer dizer, se vocês colocarem ali a ideia do autor e pensarem, não, depois eu volto aqui, eu vou lembrar e aí eu formato bonitinho, e aí eu coloco a referência, isso abre as portas para que eventualmente vocês esqueçam de uma ou outra citação, e aí isso acaba se tornando um plágio. Então criem esse costume de, ao redigir,
já indicar ali automaticamente de onde vocês estão tirando aquilo. Repito, não necessariamente formatado, preocupem-se com a formatação depois, mas indiquem sempre de onde vocês estão tirando para evitar incorrer então nesse problema do plágio no trabalho de vocês. Não se esqueçam também de guardar com vocês todas as referências bibliográficas. Vejam que nesse ponto anterior eu falei ali sobre a citação em si, quando você está lá no meio do seu texto fazendo sua citação, indicar de onde aquilo veio de alguma forma, mas não se esqueçam também de guardar as referências bibliográficas como um todo. Imaginem que eventualmente vocês coloquem lá no meio do seu texto uma citação e indiquem lá o autor X da página tal. E aí aquele livro vocês têm um prazo para devolver na biblioteca, por exemplo, devolvem e esquecem de pegar a referência completa. Então, é lógico que isso é fácil de ser remediado, porque você pode entrar no site da biblioteca e pegar o livro, por exemplo, a referência completa, mas vamos imaginar que o site da biblioteca não está funcionando, e aí você não tem como achar a referência daquele livro. E aí isso gera um problema, porque cai naquele ponto que eu falei lá no início do vídeo. Você tem no meio do seu texto uma citação do autor X, mas lá no final, nas suas referências, esse autor não está indicado. Então, isso é um erro, e esse erro pode ser remediado se vocês sempre também tiverem as referências completas dos trabalhos que vocês utilizaram, guardadas em um arquivo separado, por exemplo, no computador de vocês, para que eles possam ser devidamente formatadas quando o trabalho estiver pronto. O penúltimo ponto a chamar a atenção é que vocês, logicamente, precisam conhecer as regras de formatação da sua instituição. Existem instituições que seguem exatamente as regras da ABNT, e aí as regras da ABNT têm suas características para indicar a citação e para indicar as referências bibliográficas ao final. Eu falei sobre essas regras no meu curso de metodologia científica. Agora, existem instituições que, baseadas nas regras da ABNT, criam as suas próprias regras. Então, logicamente, vocês precisam conhecer quais são essas regras para poder indicar no trabalho de vocês de maneira correta, da maneira devida, as citações e as referências bibliográficas, evitando dessa forma, então, que exista o plágio no trabalho de vocês. E, por fim, a última dica, ou a última sugestão, é que vocês tenham confiança em vocês mesmos. E o que eu quero dizer com isso? Que vocês têm capacidade de realizar um trabalho acadêmico sem a necessidade de copiar ideias de outras pessoas. Ou seja, não pensem ali que o trabalho de vocês, a originalidade do trabalho de vocês, vai estar necessariamente na criação de algo novo, de algo inédito. Ou seja, a originalidade muitas vezes ela está em você pegar ideias dos outros e analisar de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Então tenham essa confiança em vocês mesmos, acreditem que vocês são capazes e não pensem, portanto, de que eu não sou capaz, eu não consigo, então como eu tenho um prazo ali para entregar o trabalho, eu vou pegar a ideia de outro, vou copiar o trabalho de outro, vou parafrasear, vou colocar no meu e entregar porque eu não vou dar conta de fazer. Ou seja, todos conseguem fazer, as ideias originais muitas vezes resultam da capacidade que você tem de lidar ou de trabalhar com as ideias dos outros autores. Então tenham essa confiança de que vocês vão conseguir fazer um trabalho com as ideias de vocês, indicando sempre que for necessário que aquilo ali, ou que a base das suas ideias, são originárias, na verdade, de outros autores. Como eu disse lá no meu curso de metodologia científica, a maneira mais simples, por exemplo, de se fazer um trabalho de conclusão de curso é apresentar ali as ideias de alguns autores, ter isso como base. Então, nessa parte do seu trabalho, se você está apresentando as ideias de outros autores, logicamente você precisa encher de citações, ou seja, indicar o que esses autores estão dizendo, e depois você vai analisar e vai dizer, olha, com base no critério XYZ que eu inventei ou que eu criei, o autor A é bom, o autor B é mais ou menos e o autor C é ruim, por exemplo. Isso é uma ideia muito geral, claro, mas nesse exemplo, nesse tipo de trabalho, você está trabalhando com ideias de outros autores, mas está criando algo que é seu. E o que é o seu nesse caso? É justamente a análise que você faz sobre o que esses autores estão dizendo sobre aquele tema qualquer. Então, nesse sentido, vocês não têm por que plagiar, vocês não têm por que copiar as ideias de outros autores. Ali está a originalidade do trabalho de vocês, ali está a importância do trabalho de vocês, que com certeza vai ser feito com base nas ideias de outros autores, e isso não há problema algum, ou seja, não há absolutamente nenhum tipo de problema em você fazer um trabalho com base nas ideias de outros autores. Inclusive, como eu disse, na aula 1 do meu curso de metodologia científica, a ciência funciona assim, ou seja, você vai pegar a ideia de outro e vai tentar mudar alguma coisa, melhorar.
O que vocês não podem fazer é deixar de dar os créditos a quem merece. Ou seja, se as ideias foram de outros autores, se originaram em outros autores, você precisa dizer isso. A ideia original é do outro autor, e aí você usa aquilo dali para tentar atingir o objetivo que você quer com o seu próprio trabalho. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é o plágio, e eu espero que tenha ficado claro para vocês também como evitar o plágio. E eu tenho a certeza absoluta de que se vocês seguirem essas dicas, vocês não terão absolutamente nenhum tipo de problema ou de eventualmente virem a ser acusados de plágio no trabalho de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão do plágio, deixem aí nos comentários e não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e de assinar o meu canal para que vocês possam receber notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima.